O livro best-seller da história da humanidade, a Bíblia Sagrada, escrita há milhares de anos atrás, tem servido como uma fonte de sabedoria para milhões de pessoas ao longo da sua existência. E ela revela vários assuntos que nos ajudam a ter um entendimento melhor sobre a nossa vida. E por tratar de vários assuntos, as finanças não poderiam ficar de fora. Você sabia que são mais de 2.350 versículos que existem na Bíblia que falam sobre dinheiro, finanças pessoais e riqueza? Pois é, só para vocês terem uma ideia, são em torno de 700 versículos que falam sobre amor, são mais ou menos 200 versículos que falam sobre casamento e em torno de 800 versículos que falam sobre pecado. Ou seja, tem mais conteúdo sobre finanças do que o restante. Sendo assim, vocês concordam que precisamos ter uma atenção especial nessa área da vida? Por isso, eu resolvi trazer algumas passagens da Bíblia focando em um problema que a grande maioria das pessoas enfrentam ao longo da vida, que são as dívidas. E infelizmente, nós brasileiros temos uma cultura que nos faz se endividar. Quem tem mais de 40 anos aqui vai lembrar dos crediários que as lojas de roupas, de móveis e também de eletrodomésticos faziam para vender. Sem contar o parcelamento no cheque pré-datado. Quem lembra disso? Pois é, crescemos vendo isso e muitas vezes achamos que isso é normal, mas na verdade não é. E nesse vídeo eu vou apresentar 6 passagens da Bíblia que falam sobre dívidas. Mas antes eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal e se esse vídeo fizer sentido para você, encaminhe para alguns amigos e parentes, eu ficarei muito feliz com isso. E para você que já é inscrito, eu conto com você, hein? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A primeira passagem está em Provérbios, capítulo 22, versículo 26 e 27, onde adverte que não devemos nos tornar fiadores de dívidas, e diz assim: não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se vocês não têm como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Aqui no Japão vem crescendo o número de pessoas endividadas. Nessa imagem mostra que as pessoas solteiras já estão em 15% de inadimplência e as famílias com 2 ou mais pessoas chegou a 20%. E aqui, com certeza, tem muitos brasileiros que fazem parte dessa estatística. Já lá no Brasil, são mais de 67 milhões de inadimplentes. Isso significa que quase 70 milhões de brasileiros estão com um nome sujo por causa das dívidas não pagas. E vários desses casos ocorrem porque pessoas serviram como fiadoras de outras pessoas, emprestando o seu nome para compras com cartão de crédito, financiamento e até mesmo empréstimos. Então, nesse provérbio, nos alerta para não sermos como aqueles que, com um aperto de mãos, se tornam fiadores de dívidas. E principalmente se não tivermos dinheiro para pagar. Com isso, devemos estar atentos para não cair em armadilhas, pois se a pessoa não cuidou nem do nome dela, será que ela vai cuidar do seu? Pois se ela não pagar, quem terá que pagar será você. E isso pode comprometer o seu orçamento e pode fazer até você perder seu bem mais básico. Por exemplo, a cama que você dorme. E eu entendo e sei que talvez você goste de ajudar as pessoas. E não é legal negar ajuda quando a gente pode ajudar. Eu também gosto de ajudar. Mas tem vezes que será preciso dizer não. Veja o que está escrito em Provérbios 3, versículo 27. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Ou seja, sempre que possível. E às vezes não será possível, pois você precisa saber como a pessoa poderá te pagar. Você precisa conhecer o histórico da pessoa. Se você sabe que a pessoa vive enrolada financeiramente, vive com dívidas, isso é um alerta para você não confiar, entende? Pois a chance de não te pagar é muito grande. E essa orientação bíblica sobre a prudência financeira serve para nós também, para nós não fazermos dívidas para nós mesmos, pois nos dias de hoje é muito fácil de ter crédito. A facilidade disso pode levar a agir de maneira impulsiva. E essa rápida aprovação de empréstimos e também de financiamento pode criar uma ilusão que podemos arcar com todas as dívidas. Mas muitas vezes as taxas de juros e também as parcelas mensais podem se tornar um fardo muito difícil de carregar.
E no contexto brasileiro, onde a nossa cultura é de se endividar, muitas vezes prevalece. E as palavras de sabedoria que constam na Bíblia, pode servir como um guia valioso para tornarmos nossas decisões financeiras mais conscientes e inteligentes. E ao aprendermos a equilibrar os nossos desejos imediatos com a nossa capacidade real de pagamento, podemos evitar muitas dívidas. Segunda passagem, agora é do livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, lá do Novo Testamento. Não devam nada para ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Isso significa que devemos amar as pessoas como amamos nós mesmos, e não devemos ter dívidas com ninguém. Por isso, se está escrito, por que desobedecer, não é mesmo? Mas você pode estar pensando, e se eu precisar de ajuda? Claro, você pode pedir ajuda, você pode pedir emprestado, mas isso deve ser feito de maneira responsável, com um plano para pagar. E lembre-se que a ideia é não ficar devendo para ninguém. E se você já deve, o foco deve ser pagar, não importa a quem. O importante é não ter e nem acumular dívidas, porque a Bíblia nos orienta a não dever nada para ninguém, a não ser o amor. Terceira passagem. Agora em Isaías 55, versículo 2. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comidas gostosas. Olha o que diz nesse versículo quando cita: por que vocês gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Aqui não está dizendo da comida, e sim das coisas que não são necessárias para viver. Muitas vezes nós gastamos dinheiro em coisas que não são realmente necessárias, só para satisfazer o prazer momentâneo ou para impressionar os outros. Isso é o mesmo que gastar dinheiro em algo que não é comida, ou seja, não é essencial para a vida. E muitas vezes trabalhamos muito para conseguir esse dinheiro, mas acabamos gastando em coisas que não trazem a real satisfação. Quem aqui já comprou alguma coisa que queria tanto e passado alguns dias aquilo perdeu o encanto e acabou ficando jogado lá no armário? Então aqui podemos refletir sobre como usamos nosso dinheiro, o esforço que é feito para consegui-lo. Então podemos aprender que devemos priorizar o que realmente importa e parar de gastar com coisas que não nos levarão a lugar nenhum. Ou seja, se gastarmos tudo com coisas desnecessárias, nunca teremos dinheiro para desfrutar do melhor da comida. Quarta passagem, agora Provérbios 17, versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se tornando-se fiador na presença do seu vizinho. Isso significa que quando alguém empresta o seu próprio nome para outra pessoa, é comum assinar um papel assumindo toda a responsabilidade. E as pessoas que se tornam fiadoras são consideradas sem entendimento. E isso quer dizer que quem faz talvez não entenda o quanto é sério e o quanto ela pode se complicar se tornando fiador de alguém. E é importante entender que não faz sentido comprometer a sua própria situação financeira por causa de outra pessoa. Não é racional colocar em risco a sua própria vida financeira por causa de outra pessoa. Quando você faz isso, você está confundindo generosidade com irresponsabilidade consigo mesmo. Então, o ponto aqui é que não devemos ser fiadores de outras pessoas. Essa lição é reforçada em vários versículos e provérbios. E eu trouxe duas para que você veja como isso é sério. Isso pode trazer riscos para você e para sua família. Ser fiador é uma grande responsabilidade. Portanto, busque conhecimento, pense muito bem antes de emprestar o seu nome para alguém. Quinta passagem está em Lucas 14, 28, que diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Essa passagem fala sobre planejamento financeiro de uma forma bem clara. Antes de iniciar qualquer coisa, é importante planejar e calcular para ter certeza que você vai conseguir terminar. O exemplo aqui é de construir uma torre, mas isso vale para qualquer objetivo. Imagine se você decide trocar de carro sem nenhum planejamento, só porque seu amigo trocou, e depois de um tempo você não consegue pagar. Olha o problema que você pode se enfiar.
Mas alguns podem pensar, mas eu ganho tão pouco e não tenho que planejar. Na verdade, quem ganha pouco que deve planejar. Porque cada centavo é importante e geralmente quem ganha menos, a tendência é de gastar mais do que ganha e nessa acabam se endividando. Então, se você não costuma planejar o seu orçamento, pense nisso. Olhe para o seu salário e para todas as suas contas e analise o que são gastos essenciais e o que são gastos supérfluos. Planejar é como pensar antes de agir. É essencial para todos, especialmente para quem tem menos dinheiro. E o planejamento não é algo que a sociedade implantou. O planejamento é um mandamento bíblico, portanto, é essencial para quem segue os ensinamentos da Bíblia. Sexta passagem está em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, que diz assim: O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ou seja, a partir do momento que pegamos o dinheiro emprestado, estamos fazendo uma dívida. E até que pagamos essas dívidas, teremos que trabalhar para ganhar dinheiro para devolver. E nesse período, teoricamente, nos tornamos escravos. E eu não sei você, mas eu conheço muita gente que está nessa situação de escravidão há muitos anos. E eu sei o quanto é ruim estar nessa situação, pois por um tempo da minha vida eu me fiz assim. Eu também me tornei escravo por decisões erradas, por escolhas erradas, por antecipar sonhos que me fizeram me endividar. Mas graças ao bom Deus eu me libertei. Então, siga esses mandamentos, você também pode se libertar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se quiser mais vídeos assim, deixe aqui nos comentários e se tiver alguma dúvida também ou alguma pergunta, fique à vontade de comentar. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!